tem muita culpa que a gente traz de outras vidas que a gente não se lembra. E se a gente não se lembra, como trabalhá-las, né? Trabalhar nelas. Seria só com esse tipo de terapia de vidas passadas, né? Que você até mencionou? Ou não? Dá pra gente trabalhar esses sentimentos de culpas que a gente desconhece de alguma maneira? Não, dá para trabalhar de outra forma. Desculpa. A prática do amor é sempre a solução para tudo. A prática é, quando a gente fala em prática do amor, não precisa você se engajar num trabalho social, etc., se você não tem tempo nem predisposição para isso. Mas o trato com o seu semelhante, com o seu familiar, com os amigos, pessoas do trabalho, etc., você se predispor a tratar melhor as pessoas, a desenvolver essa parte boa que todos nós temos, isso ajuda demais. Porque caso você não consiga isso, você vai expor que grande parte da ansiedade que a gente tem vem dessas culpas. Às vezes a gente não precisa saber que elas existem dentro de nós. A gente precisa passar por cima de tudo isso. E passar por cima é seguir adiante, é caminhar, é buscar força, é buscar condições, é buscar luz. Sabe? É abraçar mais as pessoas. Aquela música do Titãs, né? Epitáfio. Eu queria ter abraçado mais, eu queria ter sorrido mais, eu queria ter trabalhado menos. Eu queria ter convivido melhor com as pessoas. Se você fizer um mundo melhor para você, o mundo para os outros vai ser melhor a partir de você. E isso sana qualquer culpa, isso sana qualquer doença, isso vai sanar qualquer. Nós estamos aí com uma epidemia, né, de ansiedade, de depressão, etc. Pratique o amor, você vai ver que essa depressão não existe. Agora, se você se predispuser a olhar apenas o lado negativo de tudo, você já encostou perto de pessoa, agora não tem tanto, né? Mas antigamente você ia naquelas filas de banco, né? Quando tinha fila de banco, e tinha aquela pessoa que estava sempre reclamando de tudo, né? Havia esse tipo de pessoa, ela é infeliz e ela é doente. Ela não sabe, mas ela é doente. E por que ela vive? Porque as culpas que estão dentro dele o levam a isso. Como é que eu sei o que é o orgulho se eu não for orgulhoso? Sabe? Como é que eu sei o que é a vaidade se eu não for vaidoso? Sabe? Então, essas pessoas, elas mostram o negativo porque esse negativo está dentro delas mesmo. E nós precisamos, para viver melhor, superar essas dificuldades e entender que o nosso caminho é seguir adiante. Nós não somos perfeitos. Não há que exigir de ninguém a perfeição. Nós estamos aqui para buscar essa perfeição. Então eu não posso olhar para os defeitos do próximo. Aliás, o próprio mestre já fala. Vês o argueiro no olho do próximo, não vês a trave no teu. Quer dizer, então eu não posso ficar olhando para os outros porque não vou encontrar a perfeição neste mundo. Raras foram as pessoas ou os espíritos que vieram aqui que eram perfeitos, né? Aliás, de perfeito acho que só Jesus. Os outros são alguns que estiveram perto da perfeição, mas ainda não chegaram lá. Mas como é que eu vou exigir dos outros a perfeição se eu sei que estou aqui na condição de espírito em evolução também? Eu não sou perfeito, e ai de mim pensar que sou perfeito, mas com toda certeza outras pessoas estão olhando para mim e estão mostrando, estão falando sobre todos os meus defeitos. Eu não preciso que falem dos meus defeitos, eu tenho que me autoanalisar. E eu até costumo dizer o seguinte: chega em casa todo dia, olha para o espelho e conversa com você mesmo. O que passa o dia limpo? Como você começou? Tem um livro do irmão X, chama-se Cartas e Crônicas. Tem lá uma história que é muito interessante, é até jocosa, é a história do Belarmino Bicas. É que quando ele desencarna no Rio de Janeiro, ele vai para o mundo espiritual e ele é chamado de suicida. Ele falou: não me suicidei, eu tive um ataque cardíaco.
E aí, então, é quando os espíritos começam a mostrar para ele. Sabe por que é que você se suicidou? Por que é que você teve o ataque cardíaco? Ah, você se indispôs com o trocador do ônibus porque ele não tinha um centavo para te dar tantas vezes. Com a tua sogra, tantas vezes. Com a esposa, você brigou tantas vezes. Com os filhos, tantas vezes. Sabe, ele criou tanta energia negativa dentro dele, né? Que o levaram a subtrair, acho que 8 anos a vida dele. Chegou ao mundo espiritual, era suicida. Tá. Cartas e Crônicas, a história do Belarmino Bicas. O irmão Chios é extraordinário para trazer, para contar esse tipo de histórias. Mas isso acontece com todos nós. Tem uma frase do André Luiz que ele diz isso, cada excesso de ira é um suicídiozinho na alma. Acho que é isso mesmo, né? É isso aí mesmo, sabe? Então, ora, eu entendo. A gente, em doutrina, a gente diz, a Terra é uma escola. A gente está no primário ainda. Nós estamos no ensino fundamental. Né? Saímos do primitivismo, que era o ensino infantil, chegamos ao ensino fundamental. Temos um caminho grande para percorrer. Então, se eu estou no ensino fundamental, não me dê um problema de álgebra que eu não vou conseguir resolver. Então não exijam que eu, dentro de um planeta de prova e expiação, eu seja um espírito perfeito, porque eu não vou ser. E todos nós estamos dentro disso. Então, se todos sabemos, não há que apontar o dedo para ninguém. E essa é interessante isso, né, que você fala, porque até mesmo no meio espírita, né, quando a gente chega no espiritismo e passa a ver sobre reforma íntima, sobre a importância de se melhorar, a gente começa a reconhecer problemas em nós que a gente não via. A gente tem a sensação que piorou, porque mas é que a gente ocultava, né? Então, quando a gente faz esse mergulho que a gente nunca havia feito na vida, esse mergulho dentro de nós mesmos, naquelas nossas sombras, a gente começa a ver o quanto a gente ainda é ciumento, vaidoso, Exato. agressivo, orgulhoso. Aí a gente vê que a tarefa é tão grande que a gente se desestimula e se sente culpado em alguns casos, né? Então é importante isso que você está falando, os dois, não cair nos dois extremos, né? Nem de abandonar a tarefa de automelhoria que tem que ser feito. Isso tem que ser feito. E nem se cobrar muito a ponto de falar, eu sou o pior cara do mundo. Não, essa questão de cobrar assim, eu me cobro até aquilo que eu aprendi. Mas, por exemplo, se eu tiver uma mágoa contra alguém, eu sei que eu tenho que sanar essa mágoa. Vou sanar como? Com oração. Mas eu não tenho um botão em mim para chegar e desligar a mágoa. Sabe? Então tudo isso leva tempo. Eu passei uma época da minha vida em que, lá em 2002, mais ou menos, eu estava me separando e parece que naquele momento tudo deu errado para mim, sabe? A minha vida, naquele momento tudo desmoronou. E eu culpava um monte de gente. Pessoas que realmente me prejudicaram, né? A gente sabe perfeitamente que cada um é um instrumento que foi colocado porque Deus permitiu e só acontece comigo aquilo que tem que acontecer. Nada me acontece que não seja reflexo das minhas ações, encontre eu essas ações nesta vida ou em vidas passadas. Mas o que é que eu fiz? Claro, conhecendo o Evangelho, eu não posso ficar com essas mágoas com essas pessoas. Coloquei o nome de 3 ou 4 pessoas num papelzinho e coloquei na minha carteira. Ah, eu achei que você ia falar que pôs na boca do sapo. Não. E costurar. Coloquei na minha carteira. Então, toda vez que eu abri a carteira, né, aí eu li aquelas pessoas, obrigado, Senhor, me ajuda a perdoar essas pessoas, sabe? E foi assim, com o tempo, tudo isso acabou sendo sanado. Até dissolver aquele sentimento, né? Tudo isso hoje é uma lembrança daquilo que aconteceu e que eu aprendi muito. Sabe, o grande que de toda a nossa vida é que dentro desses momentos difíceis a gente tem que saber tirar as lições necessárias. Porque se você passa por um problema, uma etapa ruim ou uma etapa boa, se você não tirou as lições necessárias, então de nada valeu. Porque tudo que é colocado é para você aprender alguma coisa. Se você não aprendeu, então não terá valido a pena. Eu até costumo dizer o seguinte, olha para você. Se você olhar, né, que você está a mesma pessoa que era há 10 anos atrás, então não valeu a pena ter vivido esses 10 anos. Verdade. Você desperdiçou 10 anos da sua vida, porque você está aqui para aprender mais. E aprender mais
é se melhorar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.